Ignorada por sua filha aos 68 anos. Uma carta mudou tudo. O telefone havia parado de tocar há meses, sem aniversários, sem Natal, nem mesmo um rápido "Você está bem? Bem-vindo de volta e aproveite a história." Maria Aparecida Oliveira, 68 anos, sentava-se junto à janela todas as manhãs, com seu café esfriando entre as mãos, observando os carros passarem pela Avenida Paulista em São Paulo. Cada veículo que diminuía a velocidade fazia seu coração acelerar, na esperança de que um deles parasse e trouxesse de volta o que ela mais sentia falta: sua filha Naura. O apartamento de Maria Aparecida, no 10º andar de um prédio antigo no centro da cidade, era um santuário de memórias. Nas paredes, fotografias amareladas pelo tempo contavam a história de uma família que um dia fora feliz. Mas agora, o silêncio ensurdecedor era interrompido apenas pelo tic-tac do relógio de parede que havia pertencido à sua avó. O pequeno apartamento de 2 quartos, com móveis simples dos anos 80 e cortinas de renda que ela mesma havia feito, parecia grande demais para uma pessoa só. No quarto que um dia pertenceu a Naura, os livros continuavam organizados na prateleira. O velho urso de pelúcia chamado Tico, ainda sentado na cama arrumada, como se sua filha pudesse voltar a qualquer momento. Haviam-se passado 5 anos, desde o último abraço. O que começou como um desentendimento transformou-se em distanciamento. Depois, silêncio. Por fim, ausência. Tudo começou quando Naura, aos 42 anos, anunciou que havia recebido uma proposta de emprego em Florianópolis. Maria Aparecida, viúva há 10 anos e profundamente apegada à filha e à neta Olívia, não conseguiu esconder seu desapontamento. As palavras saíram mais duras do que pretendia. "Você está abandonando sua mãe", ela disse naquela noite, as mãos trêmulas segurando o guardanapo durante o jantar. "Depois de tudo que fiz por você, é assim que me agradece? Indo embora e levando minha única neta?" O rosto de Naura endureceu. Seus olhos castanhos, idênticos aos da mãe, encheram-se de uma mágoa profunda. "Você sempre fez isso, mãe. Sempre fez tudo sobre você. Nunca sobre mim, nunca sobre o que eu preciso." As palavras cortaram o ar, como facas. Maria Aparecida sentiu como se tivesse levado um tapa. Naquela noite, Naura saiu batendo a porta, levando consigo a neta de 12 anos. A mudança para Florianópolis aconteceu 2 semanas depois, sem despedidas. Maria Aparecida tentou de tudo. Mensagens de voz que nunca eram respondidas. Cartas que talvez nunca fossem lidas. Fotos da neta que mantinha na geladeira, lentamente desbotando com a luz do sol. Mas nada voltava, nem mesmo uma palavra. Nos primeiros meses, os telefonemas eram recebidos com respostas curtas e frias. Com o tempo, eles se tornaram mais raros, até cessarem completamente. A ligação mensal que fazia no dia 15, aniversário de Naura, passou a cair na caixa postal. A última vez que ouviu a voz da filha foi quando ligou para dar os parabéns a Olívia em seu aniversário de 14 anos, há quase 3 anos. A conversa durou menos de 2 minutos. Naquela manhã de domingo, sentada em sua poltrona com uma xícara de chá de camomila, Maria Aparecida olhou para seu celular antigo. Precisava tentar mais uma vez. Precisava ouvir a voz da filha, mesmo que fosse apenas para confirmar que ela ainda existia em sua vida. Discou o número que conhecia de cor, direto para a caixa postal. Tentou novamente. Nada. Na terceira tentativa, a voz robótica cortou friamente. "O número que você está tentando contactar não está mais disponível." O telefone escorregou de sua mão e caiu no chão. Por um momento, ela apenas olhou, e para ele. Em seguida, sussurrou para o apartamento vazio: "Já estou morta para ela." Naquela noite, ela cozinhou um único ovo para o jantar.
Nem sequer o comeu. Apenas sentou-se em silêncio, olhando para a cadeira vazia do outro lado da mesa, aquela onde sua filha costumava sentar com as pernas balançando e uma tigela de sopa. Depois, tirou da gaveta a última carta que havia escrito, mas nunca enviado. Sua caligrafia estava trêmula, o papel manchado por lágrimas de uma semana atrás. Hesitou, então acrescentou mais uma linha. Não preciso que você peça desculpas. Só preciso que se lembre que você foi amada. Dobrou a página lentamente, como se fosse feita de vidro. Em seguida, colocou-a em um envelope e caminhou 2 quarteirões no frio até a caixa de correio. O vento gelado de junho em São Paulo cortava seu rosto, mas ela mal sentiu. A dor dentro dela era muito maior. Ela não esperava a resposta. Os dias passaram, depois semanas, as estações mudaram. A dor não, o inverno chegou com toda a força em São Paulo. Maria Aparecida passou a sair menos de casa. Seus joelhos doíam mais com o frio, e o médico havia diagnosticado pressão alta. A solidão era sua companheira mais constante agora. Às vezes, conversava com as plantas na varanda, contando-lhes sobre seus dias, sobre como sentia falta de Naura e Olívia, sobre como se arrependia das palavras duras que havia dito. Sua vizinha, Dona Carmen, uma senhora viúva como ela, vinha visitá-la 2 vezes por semana, trazendo pão caseiro e notícias do prédio. Era a única pessoa com quem Maria Aparecida conversava regularmente agora. Você precisa se ocupar, Maria, dizia Dona Carmen enquanto tomavam café na pequena cozinha. Ficar aqui sozinha o dia todo só vai piorar as coisas. Maria Aparecida sabia que a amiga estava certa, mas não tinha energia para mais nada. O tempo parecia se arrastar. Até que em uma manhã de sábado, uma batida suave na porta a acordou. De um cochilo. Ela abriu a porta e quase desmaiou. Era Naura, olhos inchados, cabelo desgrenhado, segurando aquele mesmo envelope em suas mãos trêmulas. Mãe, ela sussurrou, por que você não desistiu de mim? Os lábios de Maria Aparecida tremeram. Porque não é isso que as mães fazem. Naura rompeu em lágrimas, caindo nos braços da mãe, soluçando como uma criança novamente. Eu estava com tanta raiva, ela chorou. Mas na verdade eu só estava perdida. Essa carta, suas palavras, quebrou algo dentro de mim. Quebrou o muro que construí para te esquecer. Pela primeira vez em anos, a sala encheu-se de vozes. De um calor, de algo que havia faltado por tanto tempo que parecia um milagre. Me perdoa, mãe, Naura soluçou, o rosto enterrado no ombro de Maria Aparecida. Eu fui tão injusta com você. Maria Aparecida acariciou os cabelos da filha, como fazia quando ela era pequena. Não há nada para perdoar, minha filha. Eu também cometi erros. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. Naura entrou no apartamento, seus olhos percorrendo cada detalhe, como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Notou as fotografias na parede, incluindo as mais recentes de Olívia, que Maria Aparecida havia conseguido através de amigas em comum. Você continuou acompanhando o crescimento dela, Naura disse com a voz embargada. Todos os dias, Maria Aparecida respondeu simplesmente. Sentaram-se no sofá, e Naura contou como os últimos 5 anos haviam sido. O trabalho em Florianópolis era bom, mas exigente. Olívia estava agora com 17 anos, prestes a prestar vestibular para a medicina. Havia se tornado uma adolescente quieta e estudiosa. Ela perguntava por você nos primeiros anos, Naura admitiu, olhando para as próprias mãos. Mas eu alimentei a distância. Disse coisas que não devia. Fiz com que ela também se afastasse de você. Maria Aparecida sentiu uma pontada no coração, mas respirou fundo.
O importante é que você está aqui agora. Foi a carta, Naura disse, tirando-a do bolso. O papel estava gasto de tanto ser manuseado. Quando li que você não precisava de pedidos de desculpas, apenas que eu lembrasse que fui amada, algo dentro de mim quebrou. Eu reli essa carta todas as noites durante uma semana. Percebi quanto tempo perdi, quanto magoei você e Olívia. Ela nem mesmo conhece direito a avó. Maria Aparecida segurou as mãos da filha. Nunca é tarde para recomeçar, minha filha. Vim para ficar, mãe. Naura disse subitamente. Pedi transferência para São Paulo. Olívia e eu estamos voltando. Os olhos de Maria Aparecida se arregalaram. O quê? Mas e seu trabalho em Florianópolis? A escola de Olívia? Consegui uma vaga no escritório de São Paulo. E Olívia, ela vai prestar vestibular aqui. Na verdade, Naura hesitou, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Ela está lá embaixo, no carro. Estava com medo de subir, com medo que você não a perdoasse por ter ficado tanto tempo sem contato. Maria Aparecida levantou-se tão rapidamente que sentiu uma tontura. Minha neta está aqui? Agora? Naura sentiu, as lágrimas voltando a seus olhos. Sim, ela quer muito te ver. Vá buscá-la. O que está esperando? Maria Aparecida exclamou, seu coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Enquanto Naura descia para buscar Olívia, Maria Aparecida correu para o banheiro. Olhou-se no espelho, tentando arrumar rapidamente os cabelos grisalhos. Suas mãos tremiam de emoção. 5 anos, 5 longos anos sem ver sua neta. O som de passos no corredor a fez sair correndo do banheiro. A porta se abriu novamente e lá estava ela, Olívia. Não mais uma criança de 12 anos, mas uma jovem mulher de 17. Alta, com os cabelos escuros como os da mãe e os olhos castanhos que eram marca da família. Ela parecia nervosa, os dedos entrelaçados à frente do corpo. Vovó! A voz saiu hesitante, quase um sussurro. Maria Aparecida cobriu a boca com as mãos, incapaz de conter as lágrimas. Olívia, minha Olívia. A jovem correu para os braços da avó, e o abraço que se seguiu continha 5 anos de ausência. Maria Aparecida sentiu o perfume dos cabelos da neta. Notou como ela havia crescido, como seu rosto havia mudado. Me perdoa, vovó, Olívia soluçou. Eu deveria ter ligado, deveria ter escrito. Shhh. Maria Aparecida acalmou-a, balançando-a suavemente, como fazia quando ela era pequena. Está tudo bem agora. Está tudo bem. Naquela tarde, as 3 sentaram-se à mesa da cozinha como nos velhos tempos. Maria Aparecida preparou o bolo de fubá que Olívia tanto amava quando criança. Conversaram por horas, preenchendo as lacunas dos anos perdidos. Olívia contou sobre a escola, sobre seu sonho de se tornar médica, sobre o namorado que havia deixado em Florianópolis. Naura falou sobre seu trabalho, sobre como tinha sido difícil criar uma adolescente sozinha. Maria Aparecida ouviu tudo, com o coração transbordando de alegria, ocasionalmente enxugando uma lágrima teimosa. À noite, quando Olívia já havia adormecido no antigo quarto, Naura e Maria Aparecida sentaram-se na varanda, observando as luzes da cidade. Eu pensei muito sobre o que você disse na carta, Naura falou baixinho. Sobre ser amada. Sabe, durante todo esse tempo, mesmo com toda a raiva que senti, no fundo, eu sabia que você me amava. Acho que foi isso que mais doeu. Saber que estava machucando alguém que só queria o meu bem. Maria Aparecida segurou a mão da filha. O amor de mãe nunca acaba, Naura. Mesmo quando dói, mesmo quando há distância, ele permanece. Prometo que nunca mais vou embora assim, Naura disse apertando a mão da mãe. Não prometa não ir embora. Maria Aparecida respondeu com sabedoria. A vida é feita de idas e vindas. Prometa apenas nunca mais deixar o silêncio se estabelecer entre nós. Naura assentiu, apoiando a cabeça no ombro da mãe,
como costumava fazer quando menina. Isso eu posso prometer. Elas sabiam que o caminho de reconstrução seria longo. Havia feridas dos dois lados que precisariam de tempo para cicatrizar completamente. Mas naquela noite, sob o céu estrelado de São Paulo, algo novo havia começado. Uma segunda chance. E você consegue imaginar o que está por vir para esta família que está apenas começando a se reconectar? Até onde Maria Aparecida irá para recuperar o tempo perdido com sua neta e filha? Continue acompanhando. O inverno paulistano lentamente deu lugar à primavera. O apartamento de Maria Aparecida, antes tão silencioso, agora transbordava de vida. Naura e Olívia haviam se mudado temporariamente para lá, enquanto procuravam um apartamento no mesmo bairro. As manhãs começavam cedo, com Olívia estudando para o vestibular na mesa da cozinha, enquanto Maria Aparecida preparava o café da manhã. Naura saía apressada para o trabalho, mas não sem antes dar um beijo na testa da mãe e outro na filha. É como se o tempo não tivesse passado, comentou Dona Carmen durante uma de suas visitas. Vocês três juntas novamente, como antigamente. Mas o tempo havia passado, e todos sabiam disso. Havia novas dinâmicas, novos desafios. Maria Aparecida precisava aprender a lidar com uma neta adolescente, com suas mudanças de humor e ansiedades sobre o futuro. Naura precisava encontrar equilíbrio entre o trabalho exigente e a reconstrução dos laços familiares. E Olívia, dividida entre a excitação de conhecer novamente a avó e a saudade dos amigos deixados em Florianópolis, buscava seu próprio espaço nesta nova configuração familiar. Uma noite, enquanto Maria Aparecida arrumava a cozinha após o jantar, ouviu soluços vindos do quarto de Olívia. Hesitou à porta, batendo suavemente. "Posso entrar, querida?" O silêncio foi seguido por um fraco sim. Olívia estava sentada na cama, o celular nas mãos, os olhos vermelhos de chorar. Maria Aparecida sentou-se ao seu lado sem falar nada, apenas esperando. "Terminei com o Gustavo", Olívia finalmente disse. "Ele disse que não acredita em relacionamentos à distância, que é melhor acabarmos agora do que sofrer depois." Maria Aparecida passou o braço pelos ombros da neta. O primeiro coração partido sempre dói mais. "A senhora também já passou por isso?" Olívia perguntou, surpresa. "Oh, querida, antes de conhecer seu avô, tive minha cota de decepções. Amorosas." Maria Aparecida sorriu, lembrando-se da juventude. "Sabia que seu avô não foi meu primeiro namorado? Antes dele houve um rapaz chamado Roberto. Eu tinha 17 anos, como você. Achava que era o amor da minha vida." Olívia enxugou as lágrimas, subitamente interessada. "O que aconteceu?" "Ele se mudou para o Rio, prometeu escrever, ligar. Nas primeiras semanas cumpriu a promessa. Depois, as cartas foram ficando mais raras, até cessarem completamente." "E a senhora ficou arrasada?" "Completamente. Pensei que nunca mais amaria ninguém." Maria Aparecida sorriu. 6 meses depois, conheci seu avô na festa de aniversário de uma amiga. O resto, como dizem, é história." Olívia apoiou a cabeça no ombro da avó. "Obrigada, vovó." "Pelo quê?" "Por me fazer sentir normal. Mamãe sempre diz que estou exagerando, que sou dramática demais." Maria Aparecida riu suavemente. "Sua mãe dizia a mesma coisa quando tinha sua idade. Na verdade, ela era ainda mais dramática que você." As duas riram juntas, e Maria Aparecida sentiu uma onda de gratidão por este momento. Por tanto tempo, ela havia sonhado em conhecer a adolescente que sua neta se tornaria, temendo que nunca teria essa chance. E agora, aqui estava ela, compartilhando confidências como se os anos de separação nunca tivessem existido. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A rotina se estabeleceu, confortável e acolhedora. Aos domingos, às 3,
Costumavam ir ao Parque Ibirapuera, onde caminhavam entre as árvores e faziam piqueniques. Maria Aparecida, que antes mal saía de casa, agora tinha uma agenda social movimentada, dividida entre os programas com a filha e a neta, as visitas, a Dona Carmen e as aulas de pintura que havia começado a frequentar no Centro Cultural do bairro. Foi durante uma dessas aulas que Maria Aparecida conheceu Paulo, um senhor viúvo de 72 anos, com olhos gentis e uma risada contagiante. Ele era professor aposentado de literatura e compartilhava com ela o amor pelos livros e pela arte. "Mamãe, a senhora está diferente", comentou Naura uma noite, enquanto as duas lavavam a louça do jantar. "Mais leve, mais feliz." Maria Aparecida sentiu as bochechas corarem. "É a alegria de ter vocês de volta." "Não é só isso", Naura insistiu com um sorriso maroto. "Tem algo mais, ou alguém mais." Maria Aparecida riu, jogando um pouco de água na filha. "Não seja ridícula." Mas havia algo mais, sim. A amizade com Paulo estava florescendo, trazendo uma nova dimensão à sua vida. Ele a convidava para exposições de arte, para concertos no Teatro Municipal, para caminhadas no parque. E ela, para a própria surpresa, aceitava esses convites com entusiasmo. "Acho que estou me apaixonando", confessou a Dona Carmen durante um café da tarde. "Aos 68 anos, não é absurdo?" "Absurdo seria deixar passar a chance de ser feliz, não importa a idade", respondeu a amiga com um sorriso sábio. Naura percebeu a mudança na mãe e, após a surpresa inicial, a incentivou a seguir seu coração. "Você merece isso, mãe. Depois de tantos anos cuidando de todos, está na hora de alguém cuidar de você." Foi Olívia, no entanto, quem demonstrou mais entusiasmo com a ideia de um romance para a avó. Ela insistia em ajudar Maria Aparecida a se arrumar para os encontros, oferecia conselhos sobre assuntos para conversar e exigia relatórios detalhados quando a avó voltava para casa. "Vovó está namorando!" Ela cantarolava pelo apartamento, para o constrangimento de Maria Aparecida e diversão de Naura. A vida, que antes parecia estar em suspenso, agora avançava em ritmo acelerado. Olívia foi aprovada em medicina na USP, realizando seu sonho. Naura recebeu uma promoção no trabalho e Maria Aparecida, para sua própria surpresa, começou a planejar uma viagem com Paulo para o Nordeste. "Não acredito que vou conhecer lugares que nunca imaginei visitar", ela disse a Naura, enquanto folheavam juntas um guia de viagem. "Aos 68 anos, estou prestes a fazer minha primeira grande viagem." Naura apertou a mão da mãe. "Estou tão feliz por você, mãe. Você merece tudo isso e muito mais." Mas nem tudo eram flores. Apesar da reconciliação, ainda havia momentos de tensão entre mãe e filha. Velhos padrões às vezes emergiam, palavras duras eram trocadas. A diferença era que agora elas não permitiam que o silêncio se instalasse. As discussões eram seguidas por conversas honestas, por pedidos de desculpas, por um esforço genuíno de ambas as partes para compreender o ponto de vista uma da outra. "Não é fácil, não é?" Naura comentou uma noite, depois de uma discussão acalorada sobre a educação de Olívia. "Mesmo depois de tudo, ainda caímos nas mesmas armadilhas. Relacionamentos são trabalho constante", Maria Aparecida respondeu. "E nós estamos aprendendo juntas." "Você já passou por uma situação de afastamento familiar prolongado como este? Ou conhece alguém que tenha enfrentado este tipo de desafio? Deixe nos comentários como foi a sua experiência." Foi em uma tarde de domingo, enquanto as 3 gerações de mulheres estavam reunidas na cozinha, preparando o tradicional almoço de família, que Maria Aparecida sentiu uma tontura repentina. A colher que segurava caiu no chão com um estrondo e ela precisou se apoiar na bancada para não cair. "Mãe!" Naura correu até ela, o rosto pálido de preocupação. "O que houve?" "Não é nada."
Maria Aparecida tentou sorrir, mas a tontura persistia. Só um mal-estar passageiro. Mas não era passageiro. Nas semanas seguintes, os episódios de tontura se repetiram, acompanhados por dores de cabeça e falta de ar. Naura insistiu que a mãe consultasse um médico, e após muita relutância, Maria Aparecida concordou. Os exames revelaram uma condição cardíaca que, embora não fosse imediatamente ameaçadora à vida, requeria cuidados constantes e uma mudança significativa no estilo de vida. Vou ter que cancelar a viagem, Maria Aparecida disse a Paulo, lágrimas nos olhos. Eles estavam sentados no banco da praça onde costumavam se encontrar. O médico disse que não posso me arriscar por enquanto. Paulo segurou suas mãos entre as dele. Haverá outras viagens, Maria. O importante agora é que você se cuide. A notícia da condição de Maria Aparecida afetou profundamente a família. Naura, sempre prática e organizada, imediatamente assumiu o controle da situação. Pesquisou sobre a doença, consultou especialistas, reorganizou a dieta da mãe. Olívia, com seu conhecimento recém-adquirido na Faculdade de Medicina, acompanhava a avó em todas as consultas, fazendo perguntas detalhadas e anotando cada recomendação médica. Vocês duas estão exagerando, Maria Aparecida protestava, sentindo-se sufocada pela superproteção. Não estou à beira da morte. Não estamos arriscando, mãe. Naura respondia firmemente. Não agora que te recuperamos. O diagnóstico trouxe à tona um medo que todas compartilhavam, mas não ousavam expressar em voz alta, o medo da perda definitiva. Os 5 anos de separação haviam mostrado o quão frágeis podiam ser os laços familiares, como o tempo podia escapar entre os dedos sem aviso. A possibilidade de perder Maria Aparecida para uma doença, justamente quando haviam se reencontrado, era um pensamento insuportável. Foi Olívia quem finalmente verbalizou esse medo, durante uma noite em que ela e Naura velavam o sono de Maria Aparecida, que havia tido um dia particularmente difícil. E se a perdermos, mãe? Ela sussurrou, os olhos fixos no rosto adormecido da avó. E se tivermos voltado tarde demais? Naura abraçou a filha, sentindo o próprio coração se apertar com a pergunta. Não pense assim, filha. Sua avó é forte, ela vai superar isso. Mas perdemos tanto tempo, Olívia insistiu, as lágrimas escorrendo silenciosamente. 5 anos, mãe. 5 anos que poderíamos ter estado juntas, criando memórias, aproveitando cada momento. Naura não tinha resposta para isso. O remorso por aqueles anos perdidos era uma dor constante, amplificada agora pela fragilidade física da mãe. A doença de Maria Aparecida, no entanto, trouxe consigo uma dádiva inesperada, a oportunidade de a família redescobrir a importância um do outro, de valorizar cada momento compartilhado. As pequenas alegrias do cotidiano, um café da manhã em família, uma tarde assistindo filmes antigos, o simples ato de estarem juntas, ganharam uma nova dimensão. Paulo tornou-se uma presença constante no apartamento, trazendo livros para Maria Aparecida, ajudando nas tarefas diárias, oferecendo companhia e apoio emocional quando Naura e Olívia precisavam se ausentar. Sua gentileza e dedicação não passaram despercebidas por Naura. Ele realmente ama a senhora, não é? Ela comentou um dia enquanto ajudava a mãe a tomar banho. Maria Aparecida sorriu, um rubor suave colorindo suas bochechas. Acho que sim, e eu também o amo. Estou feliz por você, mãe. Você merece esse amor. Com o passar dos meses, a saúde de Maria Aparecida começou a melhorar gradualmente. Os medicamentos estavam fazendo efeito e a dieta saudável, combinada com caminhadas leves e sessões de fisioterapia, estava fortalecendo seu corpo. O pior já passou, anunciou o cardiologista durante uma consulta de acompanhamento.
Mas isso não significa que podemos relaxar. A condição é crônica e requer monitoramento constante. A notícia foi recebida com alívio cauteloso pela família. Celebraram com um jantar especial, preparado por Olivia, que havia descoberto um talento para a culinária durante os meses cuidando da avó. Um brinde, propôs Naura, erguendo sua taça de suco. Álcool estava proibido nas refeições de Bicentenses. Maria Aparecida agora. A saúde da minha mãe, a nossa família reunida novamente e a todas as novas memórias que criaremos juntas. Maria Aparecida olhou ao redor da mesa para os rostos que amava. Sua filha, sua neta, Paulo. Seu coração, agora mais forte, transbordava de gratidão. Os 5 anos de separação haviam sido dolorosos, mas o reencontro trouxera uma profundidade e uma valorização aos relacionamentos que talvez não existissem de outra forma. A vida, ela disse simplesmente erguendo sua própria taça, e a todas as suas surpresas boas e ruins. Aquela noite, deitada em sua cama, Maria Aparecida refletiu sobre a jornada dos últimos meses. A carta que havia escrito sem esperança de resposta. O reaparecimento inesperado de Naura à sua porta. A reconexão com Olivia. A doença que quase a levou embora, mas que também serviu para solidificar os laços recém-reconstruídos. E Paulo, o amor que havia chegado em sua vida, quando ela menos esperava. Como a vida podia mudar tão rapidamente? Como os abismos mais profundos podiam dar lugar a montanhas tão altas? Com esses pensamentos, Maria Aparecida adormeceu serenamente, o coração repleto de paz. O que ninguém esperava era a reviravolta, que ocorreria na manhã seguinte, quando o interfone tocou logo cedo, anunciando uma visita inesperada. Era Gustavo, o ex-namorado de Olivia, que havia viajado de Florianópolis para São Paulo para tentar reconquistá-la. Eu cometi um erro, ele disse, parado nervosamente na sala de estar, um buquê de girassóis nas mãos trêmulas. Eu percebi que não importa a distância, não quero perder você. Olivia estava em choque, alternando entre a alegria de vê-lo e a mágoa ainda recente da separação. Maria Aparecida observava a cena com um misto de preocupação e ternura, lembrando-se de seus próprios dramas amorosos da juventude. Naura, por outro lado, mantinha uma expressão cautelosa, protetora. Você não pode simplesmente aparecer assim, depois de tudo que disse. Naura interveio, a voz firme. Minha filha estava devastada. Eu sei, Gustavo baixou a cabeça. E não tenho desculpas. Só percebi tarde demais o quanto ela é importante para mim. Mãe, Olivia pediu suavemente. Posso conversar com ele a sós? Por favor. Naura hesitou, mas Maria Aparecida colocou uma mão em seu braço. Vamos deixá-los conversar, filha. Olivia precisa resolver isso por conta própria. As duas mulheres se retiraram para a cozinha, mas não sem antes Naura lançar um último olhar de advertência ao jovem. Na cozinha, enquanto Maria Aparecida preparava um café, Naura andava de um lado para outro nervosa. Ela é muito nova para esse tipo de drama, Naura murmurou. E eu não confio nele depois do que fez. Maria Aparecida sorriu, servindo uma xícara de café para a filha. Ela tem a mesma idade que você tinha quando conheceu o pai dela. Lembra-se? Como eu também não confiava nele no início. Naura parou de andar, um sorriso relutante formando-se em seus lábios. Você o chamava de o rebelde sem causa. E você dizia que eu estava sendo antiquada e preconceituosa. Maria Aparecida completou rindo. Algumas coisas nunca mudam. Na sala, a conversa entre Olivia e Gustavo prolongou-se por quase 2 horas. Quando finalmente saíram do apartamento juntos, Olivia tinha os olhos brilhantes, mas serenos. Vamos nos encontrar no parque mais tarde, ela explicou às duas. Temos muito o que conversar ainda, mas... Ela hesitou, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. Acho que vamos tentar novamente. Ele vai se inscrever para a transferência na USP.
Naura abriu a boca para protestar, mas Maria Aparecida a silenciou com um olhar. É sua decisão, querida. Só queremos que seja feliz. Após a saída de Olívia, Naura desabou em uma cadeira, suspirando. Isso vai acabar mal, mãe. Eu conheço esse tipo de garoto. Você não sabe disso, Maria Aparecida respondeu suavemente. Às vezes, precisamos dar às pessoas uma segunda chance. Nós três sabemos bem o valor disso, não é? Naura não teve como rebater esse argumento. Sua própria reconciliação com a mãe era prova viva do poder das segundas chances. As semanas seguintes foram de mudanças. Gustavo realmente se inscreveu para a transferência na USP e, enquanto aguardava a resposta, viajava para São Paulo a cada 2 semanas para ver Olívia. O relacionamento, que antes fora superficial e juvenil, agora parecia estar amadurecendo, enriquecido pela distância e pela comunicação constante. Naura, inicialmente cética, começou a baixar sua guarda ao ver o esforço genuíno do rapaz. Talvez eu estivesse errada sobre ele, admitiu a Maria Aparecida, após um jantar em que Gustavo impressionara a todos com seu conhecimento e maturidade. Talvez, Maria Aparecida sorriu. Ou talvez ele tenha mudado. As pessoas podem fazer isso, sabe? Enquanto isso, a saúde de Maria Aparecida continuava a melhorar steadily. O cardiologista estava satisfeito com seu progresso e ela havia começado a retomar atividades que gostava, incluindo as aulas de pintura e as caminhadas com Paulo. Estou pensando em remarcar nossa viagem para o Nordeste, ela comentou com Paulo durante um passeio pelo parque. Talvez em alguns meses, quando estiver mais forte. Os olhos de Paulo brilharam. Eu adoraria isso, Maria. Já estava pensando em como te convencer a não desistir desse sonho. A vida parecia estar finalmente se encaixando para todos. Naura estava feliz no trabalho e havia começado a sair com amigos novamente, algo que não fazia há anos, concentrada que estava em criar Olívia sozinha. Olívia florescia na faculdade, empolgada com os estudos e com seu relacionamento renovado com Gustavo. E Maria Aparecida, pela primeira vez em muitos anos, sentia-se verdadeiramente viva, cercada pelo amor da família e descobrindo novas possibilidades com Paulo. Foi durante um jantar de família em que comemoravam o aniversário de 69 anos de Maria Aparecida que Naura fez um anúncio surpreendente. Mãe, Olívia, ela começou nervosa. Tenho algo para contar a vocês. Ela hesitou, respirando fundo. Fui convidada para assumir a diretoria da empresa, no escritório de Nova York. Um silêncio atordoado caiu sobre a mesa. Maria Aparecida sentiu seu coração acelerar. Um eco doloroso do passado reverberando em seu peito. Olívia foi a primeira a quebrar o silêncio. Nova York? Mas mãe, e a faculdade? E a vovó? Naura segurou a mão da filha. Seria por 2 anos, no máximo. Você poderia ficar aqui, terminar a faculdade. E voltaríamos a nos ver frequentemente. Eu prometo. Os olhos de Naura encontraram os de Maria Aparecida, buscando compreensão. Mãe, é a oportunidade da minha vida, algo com que sempre sonhei. Maria Aparecida fechou os olhos por um momento, lutando contra o medo que se apoderava dela. O medo de ser deixada para trás novamente. O medo da história se repetir. Mas quando abriu os olhos, viu não apenas sua filha adulta diante dela, mas também a menina que havia criado, a menina que sempre teve sonhos grandes demais para uma vida pequena. Você deve ir, ela disse finalmente, sua voz mais firme do que esperava. É seu sonho, sua oportunidade. Não poderia pedir que desistisse. Disse por mim. O alívio no rosto de Naura era palpável. Tem certeza, mãe? Eu sei como foi difícil quando fomos para Florianópolis. Isso foi diferente, Maria Aparecida interrompeu suavemente. Éramos pessoas diferentes então, carregando mágoas não resolvidas. Agora sabemos o valor da comunicação, da família.
A distância física não vai nos separar novamente. Olívia observava a troca entre mãe e filha com olhos marejados. E quanto a mim? Ela perguntou em voz baixa. Vou ficar sozinha? Naura abraçou a filha. Nunca sozinha, querida. Você terá sua avó, terá Gustavo, e eu virei visitá-la sempre que puder. E você poderia morar aqui comigo, Maria Aparecida sugeriu impulsivamente. Se quiser, claro. Este apartamento tem sido muito silencioso. Por tempo demais. Olívia sorriu através das lágrimas. Eu adoraria isso, vovó. O resto da noite foi dedicado a planos. Naura partiria em 2 meses. Tempo suficiente para organizar tudo. Olívia se mudaria para o apartamento da avó, onde teria seu próprio quarto e mais tranquilidade para estudar do que no dormitório universitário. E você será capaz de prever o que acontecerá com esta família, agora que estão prestes a se separar novamente. Como Maria Aparecida lidará com esta situação familiar completamente nova? Continue acompanhando para descobrir. Quando todos foram dormir, Maria Aparecida permaneceu na varanda, olhando para as luzes da cidade. O medo ainda estava lá, um sussurro insistente no fundo de sua mente. Mas havia algo mais forte agora. Confiança. Confiança no amor que compartilhavam, na comunicação que haviam restabelecido, na promessa de que, desta vez, ninguém seria esquecido. Paulo encontrou-a ali, horas depois, ainda perdida em pensamentos. Ele trouxe uma xícara de chá quente e sentou-se ao seu lado em silêncio. Você está preocupada com Naura indo embora, ele comentou finalmente. Não era uma pergunta. Maria Aparecida assentiu. É tolice, não é? Depois de tudo que passamos, ainda temo perdê-la. Paulo segurou sua mão. Não é tolice, Maria. É simplesmente o coração de uma mãe. Mas desta vez será diferente. Você vai ver. E ele estava certo. Os 2 meses voaram e logo chegou o dia da partida de Naura. No aeroporto, as 3 gerações de mulheres se abraçaram longamente, lágrimas silenciosas escorrendo por seus rostos. Lembre-se da promessa. Maria Aparecida sussurrou no ouvido da filha. Nada de silêncio entre nós. Nunca mais. Nunca mais, Naura confirmou, apertando a mão da mãe. Nas semanas seguintes, a adaptação à nova realidade foi gradual. Olívia mudou-se para o apartamento da avó, trazendo consigo livros, roupas e uma energia jovem que transformou o ambiente. Maria Aparecida, acostumada à solidão, agora tinha que se adaptar aos horários irregulares de uma estudante de medicina, às visitas frequentes de Gustavo, aos sons de música moderna ecoando pelo corredor. Era um ajuste, mas um que ela abraçava, com alegria. Ter Olívia por perto era como ter um pedaço de Naura sempre presente. Naura, fiel à sua palavra, mantinha contato constante. Ligações diárias, longas videochamadas nos fins de semana, fotos e mensagens compartilhando detalhes de sua nova vida em Nova York. Às vezes, enviava presentes. Um cachecol de uma boutique no Soho, um livro de um autor americano que Maria Aparecida havia mencionado, pequenos souvenirs que diziam: estou pensando em você. A distância era real, mas desta vez não havia silêncio. Não havia ausência emocional. Em uma tarde de domingo, cerca de 3 meses após a partida de Naura, Maria Aparecida estava ajudando Olívia a estudar para uma prova difícil. A mesa da sala estava coberta de livros de anatomia, cadernos abertos, xícaras vazias de café. Paulo havia saído para comprar pão fresco para o lanche da tarde. Vovó, Olívia disse subitamente, desviando os olhos do livro. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Maria Aparecida sorriu. Claro, querida. A senhora se arrepende. De que exatamente? Olívia hesitou. De ter brigado com a mamãe naquele dia. De ter dito aquelas coisas que causaram nosso afastamento por 5 anos.
Maria Aparecida respirou fundo, a pergunta tocando em uma ferida, que, embora em processo de cicatrização, ainda podia doer quando pressionada. Arrependo-me das palavras específicas que usei, sim, ela respondeu honestamente. Arrependo-me de ter reagido com medo e manipulação em vez de apoio e compreensão. Mas... Ela fez uma pausa, considerando cuidadosamente suas próximas palavras. Não me arrependo da lição que aprendi com isso. Não me arrependo do crescimento que veio depois, da valorização que tenho agora por cada momento compartilhado com vocês. Olivia assentiu, pensativa. Acho que entendo, como aquela frase que você sempre diz, não são nossos erros que nos definem, mas o que fazemos depois deles. Maria Aparecida sorriu, surpresa e tocada por ouvir suas próprias palavras nos lábios da neta. Exatamente. Sabe, vovó, Olivia continuou, fechando o livro de anatomia, durante aqueles 5 anos, eu sentia tanta falta da senhora. Mamãe raramente falava sobre você, e quando eu perguntava, ela mudava de assunto. Mas eu tinha aquela foto nossa, do meu aniversário de 10 anos. Lembra? Nós 3, no zoológico de São Paulo, comendo algodão doce. Claro que lembro. Maria Aparecida sorriu. Aquele havia sido um dia perfeito. Eu a escondia debaixo do meu travesseiro, Olivia confessou. E às vezes, quando mamãe não estava em casa, eu a tirava e ficava olhando, tentando lembrar como era sua voz, seu cheiro. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Eu nunca deixei de amar a senhora, vovó, mesmo quando não nos falávamos. Maria Aparecida sentiu lágrimas quentes escorrerem por seu rosto, estendeu os braços e Olivia veio até ela, abraçando-a com força. Nem eu, minha querida, ela sussurrou. Nem por um segundo. Elas permaneceram assim por um longo momento, compartilhando não apenas o abraço, mas todas as emoções não ditas, todos os anos perdidos, todas as memórias que agora podiam criar juntas. Quando Paulo retornou, encontrou-as assim, abraçadas, rindo e chorando ao mesmo tempo. Ele parou na porta, não querendo interromper o momento, um sorriso sereno em seu rosto ao testemunhar a força do amor que unia aquelas 2 mulheres, separadas por 2 gerações, mas conectadas por laços inquebráveis. Paulo tossiu suavemente para anunciar sua presença e as 2 se separaram, enxugando as lágrimas. Trouxe pão fresco e aquele queijo que vocês gostam, ele anunciou, colocando as sacolas na mesa. E uma surpresa. Ele tirou do bolso um envelope, estendendo-o para Maria Aparecida. Chegou hoje para você. Maria Aparecida pegou o envelope curiosa. Era de Naura, o carimbo de Nova York familiar agora. Mas este era mais grosso que as cartas habituais. Ela o abriu cuidadosamente e 3 passagens de avião caíram em seu colo. Oh, meu Deus! Ela ofegou, lendo os detalhes. São passagens para Nova York. Para daqui a 1 mês. Para mim, para Olivia e para você, Paulo. Olivia deu um grito de alegria, abraçando a avó novamente. Vamos visitar a mamãe. Eu não acredito. Havia um bilhete junto com as passagens, escrito com a caligrafia elegante de Naura. Querida mãe, sei que prometi visitar em breve. Mas a verdade é que não posso esperar para mostrar a vocês minha nova vida aqui. Paulo mencionou que sua médica deu autorização para viagens longas agora. Então pensei, por que não trazer vocês até mim? Há tanto que quero mostrar a vocês. Meu apartamento em Brooklyn, com vista para a ponte, o Central Park no outono, que é simplesmente mágico, os museus, os teatros da Broadway. Mas principalmente, quero que vejam como estou feliz aqui, como este sonho que vocês me ajudaram a realizar está se concretizando. Sei que foi difícil me deixar ir, mãe. Sei que você teve que lutar contra todos os seus medos para me apoiar nesta jornada. Esta é minha forma de agradecer, mostrando que a distância não diminuiu em nada nosso amor. Mal posso esperar para abraçar vocês,
com todo o meu amor, Naura. Maria Aparecida leu o bilhete em voz alta, sua voz embargada pela emoção. Quando terminou, viu que Paulo e Olívia também tinham lágrimas nos olhos. Olívia, você conseguiu mudar seus plantões na faculdade? Ela perguntou, já mentalmente planejando a viagem. Com 1 mês de antecedência? Claro que sim. Olívia já havia pegado o celular, digitando furiosamente. Vou avisar o Gustavo também, ele vai ficar tão empolgado por mim. E você, Paulo? Maria Aparecida virou-se para ele. Pode se ausentar por 2 semanas? Paulo sorriu, aquele sorriso gentil que ela havia aprendido a amar. Para conhecer Nova York, ao lado da mulher mais incrível que já conheci, eu moveria montanhas se necessário. Os dias que se seguiram foram de preparação frenética. Documentos a organizar, roupas a comprar, guias turísticos a estudar. Maria Aparecida, que nunca havia saído do Brasil, sentia-se ao mesmo tempo aterrorizada e extasiada com a ideia de atravessar o oceano, de ver a famosa cidade que nunca dorme, de experimentar a neve pela primeira vez, caso o inverno chegasse mais cedo. Mas, acima de tudo, estava ansiosa para ver sua filha, para abraçá-la, para conhecer o apartamento em que ela agora vivia, para ver com os próprios olhos que Naura estava realmente feliz. A noite antes do voo, Maria Aparecida não conseguia dormir. Sentou-se na varanda, como havia feito tantas vezes antes, observando as luzes de São Paulo, tão familiares e reconfortantes. Amanhã estaria vendo as luzes de uma cidade completamente diferente, do outro lado do mundo. Ela se pegou pensando na carta que havia escrito anos atrás, a carta que havia mudado tudo. Aquela simples linha. Não preciso que você peça desculpas, só preciso que se lembre que você foi amada. Havia sido a ponte sobre o abismo que as separava. E agora aqui estava ela, preparando-se para atravessar outro tipo de distância, não mais carregada por ressentimentos e mágoas, mas impulsionada pelo amor e pela curiosidade. Impossível dormir? Paulo perguntou, juntando-se a ela na varanda. Ele parecia ter um sexto sentido para quando ela precisava de companhia. Muita coisa na cabeça, ela admitiu. Estou pensando em como a vida dá voltas inesperadas. Há 2 anos, eu estava sozinha neste apartamento, convencida de que minha filha e minha neta nunca mais falariam comigo. E agora estou prestes a voar para Nova York para visitá-las, com um homem maravilhoso ao meu lado. Paulo sorriu, envolvendo-a. Com o braço, a vida raramente segue um caminho reto, não é? Ela serpenteia, dá voltas, às vezes nos leva a becos sem saída. Mas, de alguma forma, se persistirmos, ela geralmente nos leva exatamente para onde precisamos estar. Maria Aparecida apoiou a cabeça em seu ombro, sentindo uma paz profunda apesar da ansiedade da viagem. Eu amo você, Paulo, ela disse simplesmente. Era a primeira vez que dizia essas palavras em voz alta. Ele beijou o topo de sua cabeça. Eu também te amo, Maria, e mal posso esperar para criar mais memórias com você em qualquer lugar que a vida nos leve. Na manhã seguinte, o táxi os aguardava na frente do prédio. Olívia corria de um lado para outro, verificando se nada havia sido esquecido. Paulo carregava as malas. Maria Aparecida permanecia no centro da sala, olhando ao redor como se quisesse gravar cada detalhe em sua memória. Vovó, vamos! Olívia chamou da porta. O trânsito para Guarulhos é imprevisível. Só um momento. Maria Aparecida pediu. Foi até a mesa, pegou o porta-retratos com a foto das 3. Ela, Naura e Olívia, tirada recentemente durante um almoço de domingo. Colocou-o cuidadosamente na bolsa de mão. Algumas coisas, ela havia aprendido, eram importantes demais para serem deixadas para trás. No aeroporto, enquanto aguardavam o embarque, Olívia recebeu uma mensagem de Naura. Mostrou a tela do celular para Maria Aparecida. Era uma foto do quarto de hóspedes no apartamento de Naura, preparado com carinho para recebê-los. Havia flores,
Frescas num vaso, chocolate sobre os travesseiros e um cartaz feito à mão que dizia: Bem-vindos a Nova York, minha família amada. Naquele momento, sentada no Aeroporto Internacional de Guarulhos, prestes a embarcar em uma aventura que nunca imaginara viver, Maria Aparecida sentiu uma certeza profunda. Não importava a distância física, não importavam os oceanos ou continentes que os separassem, sua família havia encontrado o caminho de volta uma para a outra. E desta vez, nada. Nem desentendimentos, nem orgulho ferido, nem medos poderia separá-los novamente. O anúncio do embarque ecoou pelos alto-falantes. Maria Aparecida levantou-se segurando a mão de Paulo com uma mão e a de Olívia com a outra. Vamos, ela disse, com um sorriso radiante. Nossa família está esperando. Parabéns. Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.